Fica sempre um pouco de nós por onde andamos, dos nossos braços naqueles que abraçamos. Fica sempre algum sussurro daquilo que gritamos. Fica sempre algum calor no leito onde dormimos. Alguma nódoa daquilo que vertemos. Sempre algo de nós naquilo que largamos. Um resto de pó dos caminhos que trilhamos. Algum senso na loucura que adotamos. Um ganho qualquer naquilo que perdemos. Fica sempre um bem-querer naqueles que sofremos e sempre algo por dizer daquilo que dissemos. Olá, o Dois Pontos de hoje foi até o consultório do médico e escritor Pedro Henrique Saraiva Leão para uma conversa com ele e com o professor e também escritor Luciano Maia. O poeta Pedro Henrique Saraiva Leão nasceu em Fortaleza e é médico proctologista graduado pela UFC. Com inúmeros poemas publicados em livros e revistas literárias, Pedro Henrique lançou também obras como Ilha da Canção, em 1983, e Meu Zeus, em 1995. Além de publicações científicas, atualmente é editor da revista Literapia e preside a Academia Cearense de Letras. Cearense de Limoeiro do Norte, Luciano Maia, bacharel em Direito e mestre em Literatura Brasileira pela UFC. Luciano é comendador da Ordem Nacional da Romênia, país que representa no Ceará na qualidade de cônsul honorário. Professor de Direito na Unifor, é autor de livros como Canto Tempestado, em 1982, e Jaguaribe, Memória das Águas, publicado no mesmo ano, que já está na 9ª edição. Agora, para você, o papo entre os escritores Pedro Henrique Saraiva Leão e Luciano Maia. Doutor Pedro Henrique, como foi que começou essa paixão pela literatura? Eu Primeiro, o meu namoro começou com a literatura. Logo depois, com medicina. E eu venho, acredito, harmonizando ambas. O professor Luciano, escritor, poeta, sabe que um colega meu, médico, Chekhov, grande escritor, dramaturgo e médico, ele costumava dizer que a medicina era a esposa dele e a literatura era a sua amante. E elas duas sempre se deram bem, nenhuma reclama da outra. Então, e é uma coisa interessante, Nayara, né? Que a medicina e literatura nasceram juntas, são quase irmãs siamesas. Haja vista que os primeiros livros sobre cirurgia, sobre feridas no corpo, foram escritos não por médicos, mas por um grande poeta, o Homero, tanto na Ilíada quanto na Odisseia, feridas de batalha durante a Guerra de Troia. Então elas já realmente nasceram muito juntas, medicina e literatura. Na sua vida foi assim, então, né? Tem sido assim. Pronto. Professor Luciano Maia, quando o senhor se descobriu como poeta? Quando eu morava em Limoeiro do Norte, né, e tinha algo como 13 anos, eu me descobri, algum tempo depois, me vendo com 13 anos, à luz de uma lâmpada Coleman, naquela época, na mesa do jantar, sozinho. E quando eu ia me deitar, eram 2h da manhã. Imagine isso, um menino de 13 anos, eu descobri que, naquela época eu não descobri nada, mas algum tempo passado, eu me vi, puxa vida, eu com 13 anos fazia isso. É uma espécie de comportamento muito inusitado, né? No interior e aquelas horas. O Rio Jaguaribe sempre foi uma presença muito marcante, né? Na minha escritura, de um modo geral, e acho que continuará sendo, porque esse livro inaugura a minha posição como escritor. O livro foi traduzido, foi publicado lá fora e é uma espécie de carro-chefe de tudo que eu tenho escrito. A literatura me atraiu também antes de eu começar a escrever. O meu pai tinha biblioteca em casa, biblioteca grande. Eu me lembro que li Os Sertões de Euclides da Cunha. E quando eu fui ver, cronologizar isso mais ou menos, eu li com 9 anos. Claro que eu não entendi o que era aquela grandiosidade toda que Euclides colocava naquelas páginas. Mas aos 18, 19 anos, eu reli Os Sertões e aquilo foi uma coisa fantástica para mim. Aquele embasamento, algo estável da leitura dos 9 anos, mas que ajudou muitíssimo na minha leitura depois. Doutor Pedro Henrique, fale um pouquinho para a gente sobre a sua formação profissional.
Bem, eu me formei aqui pela Faculdade de Medicina da UFC em 1963, da qual eu já estou aposentado e atualmente eu sou professor conferencista da Faculdade Cristos, Faculdade de Medicina. Essa é a minha parte profissional, médica, né? Isso. Que me ocupa aí uns 80% do meu tempo e o restante eu preencho com a literatura. Professor Luciano Maia, fala pra gente também um pouquinho da sua formação profissional. Pois bem, eu me formei em Direito pelo UFC em 78, depois fiz um mestrado não concluído e posteriormente fiz um outro mestrado, esse sim concluído, em Literatura. Sou mestre em Literatura brasileira, né? Tenho muitos cursos assim de línguas, né? Na Espanha, na Romênia, na Itália. Mas a minha formação mesmo sou bacharel em Direito, inscrito na OAB e atualmente sou professor do curso de Direito da Unifor. E falando da carreira profissional, né, formação profissional, Dr. Pedro Henrique e professor Luciano Maia, como é conciliar a carreira, né, médico e advogado, professor, com a arte de escrever poemas, digamos assim? Como é que vocês fazem para conciliar, doutor, por favor? Eu acho que a medicina é um pasto fértil para criação literária. Porquanto a medicina lida com o quê? Com dor, com sofrimento, com angústia. Isso é mais ou menos o mesmo material do médico. Então há uma facilidade muito grande e é um número enorme de médicos e escritores no mundo inteiro, não é só no Brasil, nem só no Ceará, mas no mundo inteiro, as sociedades de médicos tem uma associação, escritores, né? Exatamente, pela afinidade entre essas duas profissões. E um exemplo mais marcante que nós perdemos há pouco tempo foi o colega Moacir Sclia, um homem conhecido no Brasil inteiro e no exterior, mercê da tradução dos seus livros, que era um infectologista e um grande ficcionista, um grande romancista. E romanceou, inclusive, fatos médicos, como a vida do Oswaldo Cruz, por exemplo. Quer dizer, são temas que se comunicam, né? Se dão muito bem, medicina e literatura. Pois bem, a minha opinião é a mesma, né? Os médicos e os poetas são íntimos da dor, porque vão fundo nessa procura, né? Do significado, da existência, de que deve a vida, como explicar a morte. Então, tudo isso são temas que se congeminam muito bem no poeta e no médico. Acho que o Pedro Henrique tem toda a razão quando coloca assim, é isso mesmo. Vento que vem às cegas, olhos baços, andrajoso e curvado de segredos, a suportar o sol nos longos braços, portadores de fugas e de medos. Vento perfil do ar cineiro alado, que tange as brisas cinzas dos degredos da terra, que adivinha o malfadado porto horizonte dos enganos ledos. Vento do exílio da água, vento torto, no vazio caminho em que eu não vi chegar o rio no deserto porto. Vento geral da voz aracati, marinheiro fantasma de um mar morto, náufrago azul que quer morrer aqui. No próximo bloco, os poetas Pedro Henrique Saraiva Leão e Luciano Maia falam sobre suas obras literárias e sobre a Academia Cearense de Letras. Quisera dar-te um relógio sem ponteiros, para que o tempo em nós permanecesse, e onde o passado, se existiu, já fenecesse, e fôssemos, presente e futuro, os dois primeiros de um mundo que não nos visse ou ignorássemos, no enleio de uma eterna e tarda posse, e mesmo difícil ou que impossível fosse, os dias, as noites, tão nossos calculássemos devagar, ignorando o minuto ou o segundo, deixando o tempo passar, depressa, mas sem correr, buscando as horas ou ao encontro do porvir, que o nosso amor medrasse e de tão profundo jorrasse, que a eternidade até pudesse ferir, como se não fôssemos, então, nunca morrer.
O Dois Pontos volta conversando com os poetas e membros da Academia Cearense de Letras, Pedro Henrique Saraiva Leão e Luciano Maia. Neste bloco, eles revelam os escritores que os influenciaram. Doutor Pedro Henrique, fale um pouquinho para a gente das suas obras literárias e sobre a literapia. Bem, eu tenho 7 livros de medicina. Destes 7, 3 são adotados no curso da Faculdade de Medicina da UFC. E tenho 6 livros de poesia e uns 2 ou 3 de ensaios literários. Até tenho 2 exemplos dele aqui, são os mais conhecidos, de poesia. Esse Meus Eus e Ilha da Canção. Esse é anterior a este aqui. Ambos publicados pela nossa edições da Universidade Federal do Ceará, né? E naturalmente que sempre que eu escrevo semanalmente num dos jornais da capital, como médico e presidente da Academia Cearense de Letras. Então eu teço comentários acerca de temas de interesse da medicina, dando a esses temas um trato mais ou menos literário. Já estou juntando as duas coisas, né? Professor Luciano Maia, fale para a gente também um pouquinho sobre os seus livros publicados, entre eles Jaguaribe, Memórias das Águas, né? Esse livro aí, como eu disse anteriormente, é um livro de referência, né, na minha produção literária. Eu tenho 20 livros publicados, mas quase todos de poesia, né? Tenho um de ensaio linguístico, um estudo das línguas românicas, que é um almanaque neolatino, editado pelo UFC, e tem um livro de pequenas croniquetas é até meio redundante, mas é isso mesmo. São minúsculas crônicas sobre a noite da boemia dos anos 70, 80, da Praia de Iracema, o velho Estoril. O livro mesmo se chama Estoril. Mas eu não enveredei muito por essa seda da prosa, nem da prosa de ficção. Tem alguns contos, mas muito esparsos, e a minha praia é a poesia. É a poesia, na verdade. O meu último livro escrito chama-se Claroscuro e vai ser lançado nas festividades de 80 anos do Ideal Clube, mas só em setembro ainda. Falando um pouquinho de poesia, né? Existem alguns escritores que influenciaram a escrita dos senhores? Com certeza. Quantos, né? Quantos? Fala um pouquinho pra gente, doutor Pedro Henrique. O número é tamanho que é difícil você achar hoje em dia originalidade em criação literária, não é, Luciano? É muito difícil. Todos eles, nós temos algo de alguns deles, né? Por quanto nós os lemos enfim, recebemos uma influência muito grande, não é? Talvez seja mais fácil respondermos quais os autores que nos falam mais de perto do que os que nos influenciaram. Foram quase todos os que lemos e que consideramos clássicos, de alguma forma nos influenciaram. Mas eu posso citar alguns nomes aqui no Brasil, por exemplo, por incrível que pareça, não por incrível não, eu tenho certeza que eu tenho influência do Castro Alves na elaboração do poema, né? E algo também do modernismo, assim, do Vinícius de Moraes, e talvez Manuel Bandeira. E fora, Pablo Neruda e Federico Garcia Lorca, com certeza me influenciaram muitíssimo. E eu acho que são influências boas, né? Porque são poetas que eu considero... Essa influência do Luciano, esse gosto pelo Castro Alves, por quem teria sido bafejado, é interessante que vem ao encontro de um outro grande poeta romeno, contemporâneo do Castro Alves, que ele traduziu para o Brasil, que é o Eminesco. Né? Esse poeta, Eminesco, que o Pedro Henrique lembrou, tem tantas semelhanças com o nosso Castro Alves, que é até de admirar, porque a distância que separa os dois países, naquela época, do século XIX, era maior ainda, não havia comunicação praticamente entre os dois países. E eu fiz um trabalho sobre esses dois poetas, que eu intitulei Mocidade, Amor e Morte, Eminesco e Castro Alves. Extraio deles, inclusive, alguns versos e os comparo. Faço uma espécie assim de interface desses dois poetas, e uma coisa salta aos olhos. Mas os românticos, de modo geral, têm um sentimento de mundo muito assemelhado entre eles. Certo. O problema da distâncias estelares, do amor idealizado, amor platônico. O paraíso não é aqui, o paraíso é sempre adiante, né? O problema da liberdade pessoal, o problema da coragem pessoal. Então os românticos, de modo geral, têm esse ponto em comum. Na época, para ambos, o sentimento de mundo era o mesmo.
Era o mesmo, Não é? exatamente. O Eminesco tinha umas epístolas em que conclamava os romenos a se unirem para expulsar o invasor otomano. Castro Alves conclamava os brasileiros para se unirem e acabar com a escravidão negra. Quer dizer, tinham ambos, assim, objetivos sociais muito precisos, né, e humanos. Eu admito, na minha formação literária, poética mais posterior, duas figuras ímpares. O americano Ezra Pound e um outro americano, depois naturalizado inglês, o T.S. Eliot, né? Esses dois, eu acredito, não sei se o Luciano concorda em gênero, número e grau, mas eu acho que eles mudaram um pouco a literatura ocidental. E dessa influência foi que surgiu, entre outros, um grande movimento no mundo e depois no Brasil, em São Paulo e logo em Fortaleza, que foi o movimento da arte concreta, principalmente da poesia concreta, a qual eu me filiei de pronto, aquela época com um grande amigo nosso e grande poeta José Alcides Pinto, que trouxe essa ideia do Rio de Janeiro. E a arte concreta deixou, embora não tenha sido um movimento de pequena duração, deixou uma influência muito grande, tanto na literatura como nas artes de uma maneira geral, na literatura, na dança, no cinema, na propaganda. O minimalismo. No minimalismo. Visual. Eu concordo com o Pedro Henrique, que essa é a importância, mas devo declarar que não sou adepto do concretismo. Uhum. Isso não aumenta nem diminui. Não, nem você, nem o concretismo. Nem a mim, nem ao concretismo. Me lembrei do Augusto Pontes, né? Saudosa memória, que quando nos encontrava ali no Country Club e nós falávamos sobre o concretismo, aí ele dizia, sem sintaxe. Sem sintaxe. Porque o modernismo prescinde da sintaxe, né? O concretismo, desculpa. Prescinde. O concretismo. O concretismo. Não precisa que a frase esteja formada, basta que esteja colocada em palavras que se encadeiam na mente do leitor. E o movimento de arte concreta foi uma coisa mais concreta e mais evidente, mais eloquente no Brasil, na literatura brasileira, do que o próprio movimento da Semana de Arte Moderna em 1922. Né? Que tem os seus exageros também. Que tem os seus exageros. Mas os concretistas disseram aquilo a que vieram, claramente. Enquanto os modernistas, eles apenas estavam acabando com a literatura francesa, acabando não, dando uma nova roupagem aos cânones da literatura francesa, da literatura portuguesa, usando um imaginário diferente, mas a mudança não foi tão grande, não foi tão radical quanto a que foi operada pela arte concreta. Por exemplo, um dos corifeus do concretismo, o Pignatari, Décio Pignatari, tem uma afirmação da qual eu discordo, que o verso em si se acabou. Eu acho que não se acabou. Não é um engano, né? Lê do engano. É um lê do engano. Então, eles Já são... estamos falando um ledo, outro ledo grande, ledo Ivo. Né? Mas, enfim, o concretismo veio, disse a que veio, mas está ultrapassado. O que não se ultrapassa, creio eu, é o sentimento de mundo, né? Que pode estar do concretista, do modernista, do traísta, do creacionista, de qualquer um. Né? Seja no soneto, seja no verso livre, isso sim é que não importa. O que importa é o sentimento de mundo e essa entrega sincera do autor à ideia que lhe surge e que ele se sente obrigado a difundir. Legal. Fale pra gente um pouquinho, doutor Pedro Henrique, sobre a sua experiência em ser membro e presidente da Academia Cearense de Letras. É uma experiência interessante, não é muito longa, quer dizer, que é muito longa é a minha experiência como acadêmico, já com 25 anos que eu lá entrei, né? Como presidente da academia, eleito por eles, né? Vai estar no segundo mandato. Né? Estamos no segundo mandato e é um mandato atualmente de 4 anos apenas. Antigamente era um mandato perômnia, até que houve uma reforma dos estatutos em 2007. O mandato hoje é de 2 anos, renovável por igual período, né? Professor Luciano Maia, o senhor também é membro da Academia Cearense de Letras, né? Como foi que aconteceu esse título? Na verdade, eu fui convidado, né? O professor Martins Filho, um dia conversando no gabinete dele, editando alguns livros meus, por aquele programa editorial Casa José de Alencar. Ele perguntou se eu queria ir para a academia. Eu disse, não, eu nunca pensei nisso não, mas tem uma vaga aí e a vaga é sua.
E foi assim, e a palavra do Martins Filho era como um tiro, né? Vox Populi, Vox Dei. Era Vox... Vox Martins Filho, Vox Dei. Vox Dei, porque o acatamento era imediato. E assim foi. Devo dizer, bem da justiça, que numa roda de boemia, aí nos anos 80, 89 para 90, o Chico Martins, filho do Martins Filho, disse: Luciano, você devia estar na academia, rapaz. Você devia estar na academia. Eu não penso nisso. Eu tenho a impressão que ele falou com o Martins Filho. Segura. Porque ele foi muito peremptório comigo. Se você é na academia. Então foi assim. O presidente Arthur Eduardo Benevides, da época, acatou também e eu fui eleito por unanimidade. E naquela época não havia a disputa que existe hoje. Né? Eu também fui convidado pelo doutor Cláudio Martins. Hoje a academia tornou-se visível, né? Muito, e não diria que importante, enfim, mas nós temos uma fila longa de candidatos que eu espero que não se sentem tão cedo, porquanto isso precisa que algum morra, né? Dando-lhes a vaga. E os projetos futuros? Tem algum projeto em desenvolvimento que a gente pode esperar agora em breve? Bem, da academia propriamente dita. Tem um ciclo de conferência que vai acontecer aqui a partir de julho, né? A partir de agosto. De agosto. A academia já há uns 6 anos, todo segundo semestre, a partir de agosto, faz um chamado ciclo de conferência, né? Que este ano também será realizado e editado. Eu acredito que é editado novamente pelo Banco do Nordeste, que tem nos ajudado bastante. E além disso, temos as reuniões normais, habituais, nas quais um de nós fala sobre um tópico literário qualquer, sobre um antigo ocupante de uma das cadeias, e assim vamos mobilizando. É uma prova da teimosia, da pertinácia do cearense. Nós temos tido prioridade em muita coisa, desde a abolição da escravatura, de lá para cá, em muita coisa, a primeira academia foi essa. Doutor Pedro, acho que é importante salientar que nesse ciclo de conferência vão muitos estudantes secundaristas, mas sempre assistir a essa conferência. E isso deixa sempre uma semente, né? Deixa sempre uma curiosidade na cabeça dessas crianças. Eles quase que lotam o auditório da academia. Os cursos são muito procurados, são gratuitos. E uma das metas é essa, levar a literatura para os jovens, para que a mantenham, né? E algum livro aí para breve? Bem, o professor já falou esse livro, no livro dele, que vai sair em setembro. E eu tenho um outro, já há algum tempo que eu não publico, um livro de poesia, que deve sair logo depois do livro. Plíndola? Plíndola, é um título meio curioso, mas enfim. E obrigada pela presença aqui Obrigado no a doutor vocês. Pedro Henrique e professor Luciano Maia. Estava o tempo atravessado outrora, nos travejos, nas traves, nas tramelas, das casas da Caatinga e nas de fora, no cumaru das portas e janelas. Estava o tempo que se foi embora, volta pelas lembranças, volta pelas histórias de Trancoso, de onde agora recontadas à luz de outras estrelas. O tempo, estado d'alma tempestado, redemoído o tempo que assobia, ventania nas gretas do telhado, enxovalhado tempo e ventania, recobrindo as veredas do passado, de tempo-noite, em pleno tempo-dia. O 2 Pontos fica por aqui. Se quiser enviar dicas ou sugestões, use nosso endereço eletrônico, 2pontos@unifor.br. E não esqueça que você pode assistir a este e aos demais programas da TV Unifor pelo nosso portal multimídia. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.